zero também. Aí, tá gravando. Então, vamos ver o próximo aqui. Com os verbos to be, vocês não podem usar nem o do e nem o don't, tá? Os verbos to be, a gente acrescenta o not nele. Se for com os verbos regulares, sem ser o verbo to be, o I, o you e o we e they, vocês vão acrescentar o do not. Se for contrair, don't, antes do verbo principal. Se for he, she, it, acrescenta doesn't antes do verbo. E o verbo não muda. Lembra que no início eu falei com vocês que o verbo só vai mudar na terceira pessoa singular no afirmativo. Quando é negativo, o verbo não muda. A única coisa que vocês vão acrescentar antes do verbo ou é don't ou é doesn't. É como se fosse com he, she, it, o S do verbo passasse por do, que aí vai ficar doesn't, tá? A estrutura deles aí. Então, he, she, it, eu uso does not e o verbo, vocês podem perceber aí, ele não mudou, ele continua igual para todas as pessoas. I, you, we e they, aí eu vou usar do not e o verbo continua a mesma coisa. Cai a internet, Dani. Hã? Travou de novo. Outra aqui. Esse aqui é do Friends. A frase. I don't like it when people take food off my plate, ok? Ele usou o presente simples. Ele está falando de um fato que ele não gosta quando as pessoas tiram comida do prato dele. Então, eu usei o don't antes do verbo like, gostar. Tá? Se for o verbo to be no negativo, lembra que eu falei com vocês? Vocês não usam nem o don't nem o doesn't. Você acrescenta o not com o verbo to be de acordo com o sujeito. Então, eu tenho I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't e they aren't. Tá? Se for pergunta, vocês vão simplesmente pegar o do e o does, passar para frente do sujeito. Então, lembra, he, she, it, eu uso o does. Does, o sujeito e o verbo, de novo, não muda. O verbo só muda a terceira pessoa no singular, no afirmativo. O restante é do com o sujeito e o verbo. Aqui é do verbo to be. A mesma coisa do verbo to be, vocês vão passar o verbo na frente do sujeito e o resto da frase continua. Aqui é só um resumo do que a gente acabamos de ver. Com os verbos regulares, no afirmativo, terceira pessoa singular, acrescenta o S. Negativo, vocês vão usar antes do verbo o don't ou doesn't, com o verbo sem alteração nenhuma. E se for pergunta, o do ou does na frente. Tranquilo? Com os verbos to be. Sujeito, o verbo am, are ou is, de acordo com o sujeito. Se for negativo, acrescenta o not com o verbo. E se for pergunta, o verbo to be vai na frente. Vamos ver aqui do The Big Bang Theory. Wow, working on a top government project, that is so cool. Do you have a bodyguard to keep spies away? I help Sheldon. Keeps most people away. Onde que eu tenho presente simples aqui? Na segunda fala? Na segunda tá onde? I have. Repete a pergunta para eu entender direitinho. Tem o I have, que é o presente simples, eu tenho. E tem uma outra também. Deixa eu ver aqui. That keeps
Most people away. Posso colocar keeps most people away. E tem mais. Most people away? Keeps most That people is so away. cookie. Tem mais. Do you have a word? Bodyguard. Exatamente, aqui eu tô começando também com o do. Lembra que o do eu uso no presente simples para formar pergunta. Isso aqui é uma pergunta, tá? Então tem o do, o sujeito e o verbo have. Tranquilo? Tranquilo. Com o presente simples, como a gente usa para falar de hábitos, coisas que a gente faz no dia a dia, todo mês, que for, a gente tem os advérbios de frequência. Então, eu tenho os advérbios de frequência. Sometimes, always, seldom, rarely, often, never, usually, frequently, and occasionally. Eles podem ser usados empregados entre o sujeito e o verbo principal. Então, eu vou ter o sujeito, os verbos de frequência e o verbo principal. Vamos ver eles aqui. Always, sempre. Usually, o que seria usually? Quase sempre. Quase sempre. Aí eu tenho normally e o generally, que seria geralmente, normalmente. O often e frequently, frequentemente, sometimes, Não tá funcionando, não. Eu tô no 3G. occasionally, ocasionalmente, seldom, que é quase nunca, hardly ever e rarely também, raramente. E never, nunca. Se eu vou usar eles vão vir com o sujeito, o advérbio de frequência e depois o verbo principal. Olha os exemplos do lado. Eu tenho primeiro o sujeito, depois o advérbio de frequência e o verbo principal. Agora tem uma diferença. Se eu tenho o verbo to be, o advérbio de frequência vai vir depois do verbo to be. Tá? Embaixo está escrito aí. Subject, adverb, main verb. O sujeito, advérbio de frequência e o verbo principal. Essa seria a estrutura dele. Mas se eu tenho o verbo to be, que é o is, o am e o are, primeiro vai vir o sujeito, o is, o am ou o are, e depois o advérbio de frequência, ok? E o complemento no final. Então, quando tem o verbo to be, esse advérbio geralmente aparece após o verbo. Então, I am, usually. O verbo aí, to be, am, e o advérbio de frequência, usually. Usually, often, frequently, sometimes. Occasionally pode aparecer no final. Não, Clara doesn't see her parents often. O advérbio de frequência não apareceu no início da frase, ele foi para o final da frase. Isso pode acontecer, sim. Então, Clara doesn't see her parents often. A Clara não vê os pais dela com frequência. Os sometimes, occasionally e usually podem aparecer também no início. Então, do que eu colocar ele entre o sujeito e o verbo, ou no final, eu posso usar eles no início. São esses daí que vocês vão usar no início. So, sometimes I go to work by car. Usually we go to France in October. Vamos ver aqui o exemplo que a gente acabamos de falar. Sometimes I get so lonely, I sit on my left hand until it goes numb, then I put it on my right hand. And pretend I'm holding hands with another person. Estou usando o advérbio de frequência aí, sometimes, no início da oração. Então, ele fala que às vezes ele fica sozinho, que ele senta na mão esquerda até ela ficar dormente, aí coloca na sua mão direita. Por quê? Dá uma lagada aí.
Vai repetir. Ô, Daniele, Júlia falou que não tá conseguindo entrar, que a internet dela parece que tá ruim, ela não tá sabendo o que ela faz. Júlia. É, Júlia, Patrícia. Ela não tá conseguindo entrar, não? Não, Aí eu oro aqui com ela. mandei. Vamos só terminar, que temos pouco tempo, menos de 10 minutos aqui agora. Então, um exemplo de uma fala do sometimes com o simple present que a gente usa aqui, tá? Pra você estar vendo. A próxima do Fast and the Furious. There is always room for family. O there is é a contração do there com o verbo to be is. Certo? Então, depois do is, eu tenho o advérbio de frequência always. Tranquilo? Vamos completar aqui. Jill have 2 children. Como que fica essa? Has. Has. Jill, a terceira pessoa singular. O verbo have, ele é irregular. Eu tenho que usar o has. A próxima, the students. Como é que vai ficar a próxima, gente? Sing. Sim, ele não muda. Por que ele não muda? Porque é a terceira pessoa do plural. Tá no plural. Opa. And his brother. Works. Porque é a terceira pessoa que usa. Terceira pessoa singular, acrescenta o S. She Is. 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 Terceira pessoa singular, eu tenho o verbo to be. Com terceira pessoa singular, eu uso o is. A próxima. Are you speak Eu English? vou usar o are. Are you speaking? Do. Do. You. Speak. Do you É verdade. speak? E o último? They boys don't play. Don't you? Doesn't. Não, porque é the boys, tá no plural, lembra? Ai. Tá? O the boys tá com S no final. Se não tivesse o S, seria doesn't. Mas como eu tenho o S no final, eu tenho que usar o don't. Tranquilo? Prontinho, gente. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma atividade, Grazi vai estar postando para vocês, aí vocês vão ter uma semana para fazer. Que é a Você revisão tá dessa doido. matéria. As atividades é difícil demais. Não. Se tiver o pior de dúvidas, tudo- pode me mandar que eu ajudo. o pior de tudo é de Mateusão, que só 80 questões. Então, eu mandou 80 questões no primeiro dia de aula, fui cara, é duro. Se tiver dúvidas, vocês me mandam as dúvidas que eu vou ajudando. Tranquilo? Pô, se vocês tivessem, na hora que você desmutou aí uma hora, né? Hã? Teve uma hora aí que você desmutou e eu não desmutou, eu tava tocando a música aqui, depois você acha que eu era o vizinho aqui, viu? Parabéns, você tá prestando muita atenção na aula. Não, então, eu fui lá xingar o vizinho, Uhum. por isso. Foi, juro pra você. Eu tirei todo mundo na hora que foi fazer aquela atividade no final. Então, aí deve ter escutado uma música, ele falou, o vizinho, o menino tem 8 anos de idade, ficou botando música alta, ele não passa. Alguma dúvida, gente? Não. A matéria é bem tranquila, certo? Uhum. Não, sou bom de assistir, aí pelo menos eu boto no metade e assisto. Então, quem tiver dúvida, vocês me mandam que eu te respondo. Tranquilo? Depois marcamos outra aula para a próxima matéria. Alô? Obrigado! Tchau!